Abertura, fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco, repórter Justiça. Você já ouviu falar em letramento racial? Não faço ideia. Não, nunca ouvi falar. Não faço ideia. Eu acho que é quando você é consciente da sua própria cor, da sua própria raça. Você precisa conhecer, né, como funcionam as estruturas sociais do nosso país para poder entender melhor qual é o contexto histórico, social, político e econômico que leva ao racismo. Entendendo esses conceitos, você consegue melhor se entender como pessoa preta, como eu, e lutar, achar ferramentas para lutar contra o racismo. Letramento racial é um processo de reeducação que reúne práticas e comportamentos com o objetivo de compreender, analisar e interpretar questões relacionadas à raça, etnia e diversidade cultural. As pessoas acham assim, eu já Nico estou fazendo Teodoro, meu mestre em letramento Direitos racial, Humanos. como se fala letramento racial, pensa, não, é só uma leitura, né? Eu vou fazer uma leitura aqui e já saio daqui antirracista, e não é. É um conjunto de práticas, é um processo que ele é permanente e ele é lento. Então você precisa iniciar, mas você precisa também permanecer e perseverar. Letramento racial é também um conceito criado para questionar o preconceito e injustiças raciais por uma sociedade mais inclusiva, igualitária e justa. O racismo no Brasil, ele é uma forma de estruturar a sociedade, né? O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão e isso teve impactos muito nefastos na forma como a nossa sociedade se estruturou a partir de uma lógica colonial e a partir da abolição, né, da escravatura, ainda que a gente tenha aí essa abolição formal, essas pessoas que foram colocadas em liberdade não foram colocadas em pé de igualdade dentro da sociedade. Um levantamento divulgado pelo IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, mostrou que mais da metade dos brasileiros já presenciou um ato de racismo e 81% dos entrevistados disseram que enxergam o Brasil como um país racista. Se você faz a pergunta de forma diferente, se esses 80% se consideram racistas, vão dizer que não. Então, assim, a gente entende que o racismo existe, mas é como se o racismo fosse algo intangível, né? Intocável, porque eu não me considero racista. A pesquisa também revelou como ocorrem as manifestações racistas. Segundo os entrevistados, em primeiro lugar, aparece a violência verbal, como ofensas e xingamentos, seguido de tratamento desigual e violência física, como agressões. A grande questão é o que a gente faz com esses dados, né? O Brasil viveu por muito tempo, teve uma cultura que foi implantada aqui e a gente viveu por muito tempo achando que a gente vivia numa democracia racial, né? O mito da democracia racial, que hoje é tão discutido e denunciado por filósofos e pensadoras negras que nos dizem que nunca existiu essa democracia. Os registros de casos de racismo Leonardo Ferreira, cresceram Brasília, DF. 127% em 2023. O levantamento é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo são os 3 primeiros colocados em número de notificações. Para os especialistas, o aumento dos casos registrados é um reflexo da conscientização sobre o tema e reforça a importância da denúncia. Uma história de resistência e educação antirracista. Nascida e criada na periferia do Distrito Federal, de família pobre e filha de mãe solo, Janaína é um exemplo de uma luta incansável por mais igualdade e conscientização. Eu gostaria que a minha história fosse ouvida e que ela servisse de inspiração. Para contar a história dela, a gente precisa voltar no tempo. Aliás, na infância. Aos 6 anos de idade, ela foi vítima de racismo na escola. Essa professora me Janaína deixava Almeida, educadora afastada de antirracista. todos os outros estudantes. Ela dizia que eu fedia macaco, ela dizia que eu era uma preta feia, que eu era nojenta. E eu lembro que na época, por conta da condição econômica, eu não tinha lápis de cor. E as atividades de educação artísticas eram basicamente colorir, né, o desenho já impresso ou fazer desenhos livres. Então eu me lembro que assim, eu fiz centenas de desenhos livres com o lápis de escrever em vários tons. E pintava também os desenhos que ela trazia, também com vários tons, porque ela não deixava que os estudantes me emprestassem um lápis de cor.
para colorir, justamente para depois expor aquele meu trabalho como se fosse algo mal feito, ridículo, né? Os episódios de racismo ficaram mais frequentes, mas um específico marcou a vida dela. No final de uma das aulas, eu pedi para ir ao banheiro e ela me negou o direito de ir ao banheiro por 3 vezes. E eu não consegui segurar a urina e urinei na cadeira, né? E aí essa urina se espalhou ali pelo chão da sala. Todos os estudantes viram, levantaram, fizeram muita chacota, debocharam, inclusive ela debochou. E eu, para me defender, disse assim, não, foi o suco da minha garrafinha que derramou a água da lancheira e tal. E eu me tremia muito, tive um pânico naquela hora e ela falava, não, é xixi. Desculpa, gente, é porque quando eu falo sobre isso eu fico realmente, de fato, muito emocionada, porque mexe muito com o sentimento, né? Janaína fez do trauma um sonho. Decidiu que seria professora e fazer diferente para evitar que outras crianças pretas passassem pela mesma situação. Com 12 anos de idade, como esse episódio não saía da minha cabeça, eu falei, gente, eu preciso ser professora, porque eu preciso fazer com que as pessoas pretas não sofram o que eu sofri com aquela professora. Então, de alguma forma, que tenham outros que façam aquilo, mas que se eu salvar 30, 100 que estiverem comigo, eu vou estar fazendo muita coisa. Janaína se formou em História e Pedagogia e passou no concurso para professora da Secretaria de Educação do DF. Em sala de aula, sempre tratou do racismo e outras frentes como a gordofobia, o bullying e a intolerância religiosa, para deixar o ambiente escolar mais saudável. O que é uma educação antirracista? Essa pergunta, quando me fazem nas entrevistas, é a pergunta mais difícil de responder. Porque não é nada que você possa tocar, não é uma coisa que não é tangível. É equidade, igualdade, a construção de cidadãos que saibam se reconhecer nos outros, né? Que é o reconhecimento do legado e da história de África nas nossas vidas, que é a questão do pertencimento. Depois de muitos anos de dedicação em sala de aula, Janaína se tornou diretora de uma escola da rede pública de ensino. Mas o racismo ainda fazia parte do dia a dia. Eu sempre ficava sentada na mesa, às vezes mexendo no computador, concentrada, quando alguém entrava para falar com a diretora. Só que essas pessoas dificilmente se dirigiam a mim ou perguntavam quem era a diretora. Elas já iam imediatamente na minha vice, que era uma mulher branca, começavam a falar, até que ela interrompia a pessoa e dizia assim, olha, eu não sou a diretora, eu sou apenas a vice, a diretora é ela. E aí a pessoa se virava para mim com os olhos assim arregalados, né, com o ar de espanto, de surpresa, né? E falavam, você que é a diretora? Aí começavam a falar. Até então, por muitas vezes, eu era até ignorada por algumas pessoas que entravam, que às vezes nem cumprimentavam, achavam que eu estava ali de passagem, que eu não, né, não tinha função ou algum cargo que fosse referente à direção. E isso não foi uma, não foram duas, ao longo de 10 anos, foram muitas vezes que isso acontecia de forma muito comum. Como diretora, Janaína ganhou o prêmio de Boas Práticas de Gestão da Secretaria de Educação. A escola conquistou a 3ª maior nota do DF. Depois disso, foi convidada para ser secretária executiva da pasta. Também foi chefe da assessoria especial do órgão e passou ainda pela subsecretaria de inclusão. Eu sempre disse sim, pensando na menina preta periférica que está lá com 7 anos na escola sofrendo. O que eu posso fazer por essa garota? Além dela se ver, né, e me ver nesse espaço, o que enquanto gestora eu posso fomentar esses diálogos e executar políticas públicas para favorecer essas meninas e esses meninos pretos. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo, mas continue com a gente porque no próximo bloco a repórter Renata Teodoro mostra a importância da educação antirracista nas escolas. A gente volta já. Vinheta de transição. O centro em círculo branco escrito em amarelo, Repórter Justiça. Ana Luísa Brandão, estudante. Eu já sofri racismo e piadinhas racistas desde pequena. Então, isso, para uma criança, realmente traz um peso. E para você descarregar ele, conseguir soltar ele, é meio difícil. As Nicole pessoas não Pereira de queriam Aguiar, brincar comigo, ninguém olhava assim direito pra gente. E como eu ainda era uma criança, bem pequenininha, aquilo influenciou muito
na minha adolescência, agora. Uma reflexão diante de um cenário em constante transformação. Por questões históricas, a educação antirracista nas escolas é urgente e essencial para a construção de uma geração mais consciente e respeitosa. São eles Patrícia que Mello, podem diretora de Direitos Humanos e observar Diversidade dentro da de Secretaria casa de Educação do e DF. na escola e nos ambientes onde eles frequentam que determinadas falas, determinados comportamentos não cabem mais. Estamos no Centro de Ensino Fundamental 17, escola que fica em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, para conhecer o projeto Taguatinga Plural, iniciativa pedagógica que reconhece o racismo como prática social, cultural e histórica e valoriza a diversidade e a representatividade negra e indígena. Uma preocupação que, segundo o coordenador do projeto, há alguns anos não existia. O que eu aprendi sobre os André povos Lúcio africanos Bento, é que eles foram coordenador do projeto escravizados. Taguatinga Plural. Foram colocados nos navios, chegaram ao Brasil para um trabalho forçado, né? E sobre os povos indígenas, eu aprendi que eles ficaram maravilhados com os espelhinhos dos portugueses, com as bugigangas que os portugueses trouxeram nos navios também, e em razão disso se submeteram a tudo, inclusive a servidão. Então foi isso que eu aprendi sobre os povos indígenas e sobre os povos africanos. Hoje não. As crianças aprendem qual o papel que esses povos têm na nossa formação como sociedade, a questão cultural. Um resgate da filosofia Renata Teodoro, africana, Taguatinga uma DF. África colorida, alegre e rica em cultura e diversidade. Aqui não há espaço somente para aquela África resultado da violência e vítima do colonialismo. Nesta escola, os alunos têm a oportunidade de aprender e vivenciar o antirracismo. Quando a gente pensa na África, a gente pensa em pessoas negras e com roupas coloridas, porque isso traz uma certa leveza, uma certa alegria. E eu acredito que com essas roupas a gente pode, querendo ou não, a gente se conecta mais com os nossos ancestrais e a gente vê o quanto é bonito a nossa cultura africana. Eu acho muito importante impor esses debates, etc., essas palestras antirracistas, para mostrar para os outros que, tipo assim, não é legal. Pela pessoa que eu sou e pelo que eu já sofri também, não é legal e você pode achar engraçado naquela hora, a pessoa pode achar engraçado, só que, tipo assim, você não vai sentir o peso que aquela pessoa sentiu no momento. É na desconstrução de preconceitos e estereótipos que o letramento racial ganha corpo por meio dos trabalhos, das pinturas e do envolvimento de cada um aqui dentro. Professor de História, André ficou à frente do projeto para o Festival Taguatinga Plural, focado na educação André antirracista. de Oliveira, Nossa professor. principal preocupação foi a de apresentar o continente africano não só como vítima de uma violência, mas como um continente que tem uma história própria, que se desenvolveu de forma própria e que tem suas riquezas, tanto materiais quanto culturais e filosóficas. Nós escolhemos apresentar para os estudantes a história de reinos africanos, estados pré-coloniais, e falar sobre a riqueza desses estados, a importância deles, as contribuições. E aí foi escolhido para os estudantes alguns estados específicos, porque a gente não conseguiria trabalhar todos. E um desses foi o Império dos Povos Ashanti, em Gana, na região onde hoje é o atual Gana, que foi um poderoso império pré-colonial que contribuiu sobretudo para a filosofia africana. Dentro disso, selecionaram o conjunto de símbolos Adinkra, uma simbologia rica em valores como cooperação, ancestralidade, convivência e respeito ao próximo e à diversidade. É um projeto incipiente ainda, a gente pretende dar sequência a ele, expandir, de repente pensar em outras culturas, outras filosofias africanas, mas a gente considera que essa que nós trabalhamos, a dos Adinkra, foi importante como uma porta de entrada para a gente conseguir resgatar valores socioemocionais, competências socioemocionais que vão ser úteis não só para o conhecimento curricular dos nossos alunos, mas principalmente para a nossa convivência dentro do ambiente escolar. Patrícia defende a permanência dessas discussões dentro das escolas públicas e particulares. Para ela, a pauta deve ser viva, presente e constante. Uma fala continuada, ela pode virar um bullying,
ela pode virar uma situação, às vezes, até que ocasione dores maiores que podem ser evitadas quando esse estudante, quando essa criança, quando é trabalhado na escola desde pequenininho, essa educação para as relações étnico-raciais, ele consegue identificar. Então, a gente visa trabalhar com esse letramento racial em toda a rede. Também ressalta a importância do Caderno Pedagógico da Consciência Negra, que traz tudo sobre a legislação, além de um compilado de sugestões pedagógicas. Porque a gente sabe que às vezes para o professor parar, pensar numa atividade, o que eu vou levar, que vídeo, que podcast, e tem muito material, tem muita literatura, tem muita coisa bonita, né, e relevante que a gente pode levar para as escolas para debater e criar essa cultura de paz através do respeito à diversidade, à identidade do outro, quer seja a identidade relacionada à cor da pele, ao gênero, à religião do outro. Algumas iniciativas promovem avanços nas instituições de ensino e o Núcleo de Enfrentamento à Discriminação, criado no âmbito do Ministério Público, atua em parceria com a Promotoria de Educação. Nós pretendemos cobrar, tanto das escolas públicas quanto das escolas privadas, que tenham mecanismos de proteção desses direitos, a garantia de que nesses espaços, por exemplo, seja implementada em suas grades curriculares o estudo da cultura afro-brasileira, indígena, a criação de protocolos, a criação de fluxos e, se possível, a criação de políticas internas de equidade. As iniciativas do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios são uma resposta à necessidade de transformar a escola em um espaço acolhedor para todas as crianças, independentemente de sua origem. É importante, então, que todas as escolas, públicas ou privadas, entendam a necessidade tanto da implementação em seus currículos escolares do estudo da cultura e da história afro-brasileira e indígena, quanto a criação de protocolos e fluxos que garantam a prevenção e o combate ao racismo dentro desses ambientes educacionais. Assim, o letramento racial emerge como um compromisso ético e social de extrema importância para formar cidadãos mais comprometidos com a igualdade racial. São projetos como o Taguatinga Plural, que fazem com que a sociedade veja de forma mais justa as relações interraciais no país. Existem pessoas que deixam de conseguir uma vaga de emprego só porque a entrevista de emprego é numa sexta-feira e ela foi vestida de branco, só porque quando descobrem que ela é de uma outra religião, ou porque as pessoas acham que por ela ser negra ela não vai ser capaz de exercer aquela função. Um processo que envolve o reconhecimento e o combate ao racismo estrutural e que tem se mostrado essencial para que crianças e adolescentes se desenvolvam em um ambiente de acolhimento e respeito. Eu sinto muito feliz por pelo menos estar podendo sentir um pouco e usar um pouco dos meus ancestrais e poder estar falando aqui com vocês. Eu era muito tímida porque eu sabia que eu ia sofrer algum tipo de preconceito estando naquela rodinha com amigos, e isso influenciou muito na minha vida porque eu comecei a me enxergar como uma menina bonita, que eu realmente sou. Ana e Nicole estão ao lado de pintura que retrata a mulher negra. As duas juntas a amigos dançam capoeira. No próximo bloco, vamos mostrar uma iniciativa do Judiciário sobre letramento racial. Também vamos conhecer a história de um magistrado, sua trajetória e seus desafios de vida para chegar aonde chegou. É daqui a pouquinho, não saia daí. Vinheta de transição no centro em círculo branco, escrita em amarelo, Repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco, escrita em amarelo, Repórter Justiça. Sequência de cenas diversas de pessoas negras. Uma ferida profunda, um racismo sustentado por séculos de discriminação e exclusão. Uma realidade que até hoje se faz presente no nosso dia a dia. Pelas margens do Rio Trombetas, o deslocamento é para a comunidade quilombola Boa Vista, zona rural do município de Oriximiná, no Pará. O trajeto faz parte da 4ª edição do projeto Ação de Cidadania Itinerante. José Gomes de Araújo, juiz do Tribunal de Justiça. Nós estamos nos deslocando
com 30 profissionais dos mais diversos órgãos do município de Oriximiná para prestar inúmeros serviços àquela população que tanto precisa. Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, José Gomes de Araújo Filho representa o compromisso da Justiça no enfrentamento às desigualdades raciais. É ele que também está à frente como coordenador do projeto Sauabona, criado pelo Judiciário do Pará para combater o racismo e promover a inclusão e o respeito dentro do ambiente escolar. Hoje nós estamos aqui na Escola Boa Vista, no território quilombola Boa Vista, falando com as crianças quilombolas, com essas crianças maravilhosas, porque hoje é dia de... O próprio nome, Sauabona, é uma palavra de origem sul-africana que significa eu te respeito, eu te valorizo, você é importante para mim. Nesse contexto, crianças e adolescentes aprendem sobre as consequências do bullying, as raízes do racismo e a importância do respeito às diferenças. Apenas para que vocês vejam, nós estamos no meio da floresta amazônica e aqui a minha retaguarda nós temos a escola onde o projeto será aplicado. Nós temos aqui cerca de 70 alunos que ouvirão algumas palavras do juiz da comarca sobre respeito ao próximo, respeito às mulheres, respeito às diferenças. Como quilombolas, infelizmente, quando saírem daqui e forem para as escolas do município, infelizmente acabarão sofrendo preconceito, é isso que nós queremos combater. José briga com as crianças que se jogam sobre ele. O racismo estrutural no Brasil continua a ser um dos grandes desafios na construção de uma sociedade mais justa. E para corrigir tantas desigualdades e criar oportunidades para aqueles que tradicionalmente foram excluídos, iniciativas afirmativas da Justiça, somadas a projetos educacionais, resgatam a dignidade de populações historicamente marginalizadas. A Resolução 203 do Conselho Nacional de Justiça, criada em 2015, foi um marco ao estabelecer a reserva de 20% das vagas em concursos públicos do Judiciário para pessoas negras. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça realizou em Brasília um evento de capacitação em letramento racial. Por meio de debates e reflexões, essa abordagem buscou sensibilizar e capacitar os profissionais de diversas áreas a compreenderem os mecanismos do racismo estrutural e a importância da promoção da equidade racial. O dia de hoje, nesses seminários juiz auxiliar da de presidência boas do CNJ. práticas, ele vem exatamente para mostrar para todos os tribunais como é possível adotar e como existem várias práticas que podem ser implementadas em todos os lugares para a gente superar o racismo e para a gente ter uma sociedade mais justa e uma sociedade para todos e todas. Juíza auxiliar da presidência do CNJ, Karen ainda acrescenta que o letramento racial é fundamental para transformar a cultura das instituições. Se nós não enfrentamos o racismo, se nós não compartilhamos de ideias críticas acerca das relações raciais do nosso país, por meio de capacitações, já que tanto na escola, no ensino fundamental como no ensino médio, a gente não fala sobre pessoas negras, não fala sobre racismo, não fala sobre a história da África e dos africanos e da importância, né, da sua presença nesse país, a gente não vai conseguir resolver as nossas questões de uma forma a promover a igualdade de todas as pessoas. Então, o letramento racial é fundamental. José Gomes de Araújo Filho também marcou presença e, entre os assuntos que abordou, compartilhou questões de cunho pessoal. O magistrado conta que durante sua formação em escolas públicas, o racismo sempre esteve presente na sua vida. É uma questão estrutural da sociedade, né? A sociedade enxerga o homem negro como alguém incapaz. E é tão bom quando nós vemos negros alcançando posições na sociedade, provando para essas pessoas que nós não somos incapazes. Nós podemos chegar em qualquer lugar onde nós quisermos. E aqui também faço referência até ao próprio ministro Joaquim Barbosa, né, que tanto orgulhou o Supremo Tribunal Federal e também orgulhou toda a magistratura negra pelo fato de nós termos um ministro do Supremo Tribunal Federal negro.
o Poder Judiciário lida diariamente com dramas César pessoais. Palumbo Fernandes, No caso da Justiça do Trabalho, com dramas entre região. empregados e empregadores, onde pode também estar presente, eventualmente, essas questões de fundo racial. Por isso que é importante que todos tenham acesso a essas ideias, a essas políticas, porque isso é um somatório de experiências para preparar o julgador na hora de aplicar o direito, não é? Também enxergar eventual processo discriminatório naquela relação de trabalho que culminou com aquela demanda, e é importante estar preparado. Iniciativas que reforçam a compreensão de que o combate ao racismo exige mudanças estruturais e culturais. Eu tenho um contato muito próximo com as lideranças quilombolas da comarca onde eu trabalho, e é sempre um orgulho muito grande para eles quando vêm falar comigo, o nosso irmão. E eu, como não tenho qualquer tipo de vaidade com relação a tratamento, eu o chamo de irmão, eu abraço, me reúno sempre com eles no fórum. Então, para mim, isso mostra que um juiz preto ele pode muito mais. E assim eu encerro o programa de hoje. Cenas de E José você na já está escola seguindo a quilombola, gente no Instagram? interagindo com as Anota aí, crianças. @Rádio e TV Justiça. No YouTube o canal é o mesmo. E se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Créditos finais. Produção Judite Aragão. Assistente de produção Anitta Almeida. Reportagem Leonardo Ferreira, Renata Toro. Edição de texto Leonardo Ferreira. Edição de pós-produção Thiago Lopes. Cabelo e maquiagem Eliana Branca. Cinegrafia Lázaro Filho e Harry Góes. Assistência técnica Kleber Leite e Thiago Mesquita. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Rosa Vaza. Núcleo técnico Fábio Guerres. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Gerência de serviços e infraestrutura Célio Campos. Gerência da gestão de conteúdo Viviane Anac. Coordenadoria de gestão da TV e Rádio Justiça Denilson Morales. Secretaria de Comunicação Social Mariana Oliveira.